Bom, boa tarde oficialmente. Condições adversas do veículo. Estava ali embaixo agora conversando com o Leandro e a gente estava falando sobre manutenção de carro. Eu falei de um carro que eu estou para vender e ele falou de um carro que ele é mecânico também, o Leandro. E aí ele passou no local para calibrar os pneus, aí brincou com o cara da loja de pneus, né, do borracheiro talvez. E aí o cara falou assim, tomara que quebre, tomara que enguice. Porque ele falou, quanto é para calibrar o pneu? O cara, nada, eu também não ia te dar nada. Aí quando ele falou isso pro cara, o cara falou, tomara que você enguice. O carro demorou uns metros e enguiçou. Aí ele falou, que boca maldita, não sei o que. Pô, ele foi ver o carro estava sem óleo nenhum na caixa de marcha. As engrenagens da caixa de marcha tem que rodar lubrificada, senão é ferro com ferro, aquece, pode fundir, arranha, derrete, quebra, tem que ter óleo. Então, ele quando desmontou para ver, tinha a placa de óleo borra, gosma, tinha como se fosse um látex derretido, agarrado ali, ou seja, o carro não era dele, ele comprou um carro, está reformando aos poucos, nunca tinha mexido na caixa de marcha, foi ver, agora vai ter que fazer limpeza e tudo mais. O certo, tirar a caixa de marcha, levar no mecânico, ele mexa com isso, o cara faz a limpeza e devolve para ele. A gente estava falando sobre manutenção de carro. Eu levei o carro cedo para fazer a manutenção, o cara falou assim, ó, para mexer, para fazer certo, R$ 8.500, o carro não vale isso. O carro não vale os R$ 8.500. Ele falou, não, isso é para dar manutenção, né? Se fosse para comprar no ferro velho era 12 mil uma caixa de marcha. Então, uma coisa que você não cuida quando é pequeno, quando cresce o prejuízo é esse. Pode custar mais que o carro. Então, a condição adversa do veículo passa pela falta de grana, pelo investimento feito errado, sabe? Por exemplo, eu quero um carro, mas eu preciso de um carro. Essa é a conta que tem que ser feita. Por exemplo, eu tenho vaga para guardar o carro? Não, eu tenho que guardar no local e pagar tanto por mês. Isso aí já começa a encarecer o carro. Preciso fazer seguro onde eu moro. Seguro em São Gonçalo é caro. Então, eu vou fazer de cooperativa, ok. Melhor receber com 90 dias do que não receber, porque o outro paga em 30. Beleza, a cooperativa paga. Eu, inclusive, também vendo seguro de cooperativa. Bom, impostos anuais, combustível, manutenção. Como é que é isso aí? Como é que é o custo mensal? Há um tempo atrás, quando a gasolina estava lá no pico, antes de abaixarem o preço da gasolina, para não falar de política, antes de abaixarem o preço, o Instagram do Globo fez uma publicação de uma matéria sobre um Gol 2016. Gol. Pode ser cheio de tecnologia, mas é Gol. É Gol. É um carro barato, comparado ao que nós temos, né? Quase 15 mil a manutenção anual dele, custo de investimento, no carro 2016. Isso foi o ano passado. Pega 15 mil por ano, investe em você, se você não vai ter muito mais retorno do que num carro. Não estou sendo muito científico não, pega 15 mil e viaja uma vez por ano com a família. Você vai falar? Pensando nisso que você está falando, eu há um tempo atrás eu comprei um carro. Eu comprei uma Palio 97 pensando justamente nisso. No custo-benefício, no quanto que é gastar e quase não gasto nada com ele não. Mas depende do que você usa. Usando pouco, gasta pouco. Quanto mais velho, mais prejuízo te dá. Ele não dá não. Não, se roda pouco, ok. Mas se roda pouco, você não precisa empatar o valor nele. A única coisa que o carro te dá de conforto é você olhar para a garagem e falar assim, vou sair agora. E não espera 5 minutos do carro de aplicativo. Só isso. E de madrugada, dependendo de onde você mora, pode ser que você não consiga tão rápido o carro de aplicativo. Mas a conta é essa. Desculpe perguntar, quanto custou o carro quando você comprou? 6 mil. Hoje você faz o que profissionalmente? Estuda? Faz o quê? Não, agora eu não estou trabalhando, por isso que eu não estou. Mas estudo de quê? O que você já fez? O que você já fez? O que você já estudou? Tá, se você pegar 6 mil hoje para fazer uma formação profissional, o que você faria? No momento nada.
Você não faria um curso, por exemplo, de 1 ano e meio de R$500 por mês? Você não investiria em nada profissional para você com 6 mil? Não tem nada assim que você fala, caramba, eu com 6 mil faria um curso tal? Não, eu compraria um computador mais potente. Mas hoje você mexe com o que com o computador? Ele te dá retorno financeiro? Porque aonde eu quero chegar? Esses 6 mil tem que virar dinheiro para você. Então, se você pega hoje 6 mil e aplica, por exemplo, 1 ano e meio num curso técnico de enfermagem, você com os 6 mil você se forma. Eu estou dando um exemplo hoje. E aí, quanto o curso de enfermagem vai te dar de técnico de enfermagem te dá por mês? Eu vou falar assim, com 3 meses, arredondando, você pagou o carro. Tá? E se você fizer uma conta, você ainda vai pagar o carro e vai poder andar no aplicativo toda vez que sair do plantão. Você também consegue pagar o carro em 3 meses. Não, beleza. Eu estou falando antes, eu não sabia a sua profissão, eu estou falando pegar 6 mil do nada e fazer uma formação. Como você falou cuidadora, eu pensei no técnico de enfermagem, que pode fazer uma coisa aliada à outra. Então, pegar 15 mil por ano para uma família, dá para fazer uma viagem por ano boa com a família, que é muito mais produtivo do que manter um carro. E aí você pega o carro, o valor do carro. Se você pegar o valor do carro e dividir, dá algumas vezes mais de 1 ano de andar de aplicativo. Então, e quando eu quiser viajar, você aluga, é mais barato do você alugar do que ter o carro. Claro que tem que ter um cartão de crédito, né? Porque o cartão de crédito, eles fazem a caução do aluguel no cartão de crédito, só bloqueia o valor, né? Então, dar manutenção no carro não é barato, não é. Eu tive um carro, um Fiesta, um carro 2011, barato, entre aspas, de comprar, muito ruim de manter para mim. Todos os problemas que ele teve que dar, ele deu comigo. Eu me irritei com ele. Por último, eu estava entrando na oficina para mexer na suspensão, ele deu um problema no motor que eu tive que fazer o motor na porta da oficina. Eu já saí da oficina com a suspensão trocada de reboque. Então, em 2022, eu tinha mais ou menos 2 mil para gastar com ele. Eu recebi 2.400 um dinheiro atrasado que eu tinha para receber, não gastei. Eu sabia o defeito que tinha, andei com ele até não ter mais jeito, que foi quando eu entrei nessa oficina e botei para consertar. E usei o dinheiro para passar um final de ano melhor. Era aniversário meu de casamento com a minha esposa, era aniversário dela e tinha Natal. Eu preferi passar um final de ano melhor do que botar no carro. Eu não estava aguentando mais. Fiquei com o carro com manutenção ruim durante um tempo, sabendo das limitações dele, sabendo. Não tem ponto positivo nenhum no que eu fiz. Para não falar que foi porque eu fiz, tá certo. Não tem. Mas quando as pessoas não dão manutenção porque não sabem nem que tem que dar, não sabem nem que risco está correndo. Eu sabia. Fui com o carro até onde deu. E aí depois eu botei para consertar. Então, a gente precisa entender que carro é um investimento alto. Nós temos um carro caro e mantê-lo não é fácil. Porque o vídeo que a gente vai ver aqui agora, o cara tem um caminhão que só de pneu, para botar pneu no caminhão, é mais caro. Eu nem lembro se é azul, mas é aquele caminhão com o para-choque fica pendurado, é aquele lá. Só de pneu. Então, a gente não pode pensar que manter um carro é barato, não. Manter um carro é caro. Quem nunca viu, vai ver pela primeira vez. Quem já viu vai reforçar, mas
E se botar no YouTube aqui, vai aparecer um monte. Eu tenho um amigo, é só, agora se você me perguntar, igual geladeira, qual a marca da geladeira que você tem em casa? A gente não lembra, né? Eu nem lembrava que esse carro era assim. Esse carro que eu estou agora, que eu estou vendendo, um amigo estava com ele, né, parado lá, falou assim, quer para você? Você mesmo, quer para você? Eu só pensei nisso, pegar e vender. Quero. Se eu começar em casa, conversando em casa, a gente, ó, a situação é essa, eu não quero o carro para ter não, ele é caro de manutenção, é problema, eu não tenho condição de manter. Pegar o dinheiro, fazer isso, o que você acha? Tá, tudo bem, então vamos fazer, ó, tá confirmado que quero o carro sim. Aí, defini que ia vender, conversei até com ele sobre isso, sobre mais detalhes sobre isso com ele ontem, e vou botar o dinheiro em outro lugar, porque o que acontece? Eu não posso falar uma coisa para vocês e fazer outra. Eu não vou ficar com um carro que eu não consigo manter. Tem manutenção para fazer, a manutenção, principalmente do câmbio dele, é cara. O carro é um carraço. Está com 4 pneus novos, está com interior sensacional. O carro com interior, para mim, um carro que você entra, sente conforto dentro do carro, para mim é muito bom, mas não dá. Tem que fazer a repintura dele, trocar um para-brisa. Tudo que tinha eu sabia. Ele falou, ó, não quero nem vender esse carro. Ele falou, eu não acho, para mim, esse carro para mim eu vou dar para alguém, tá bom? Quer para você? Quero. Vou vender. Quem vai comprar tem que saber o que precisa ser feito, né? O valor vai ser abatido, ó, tanto no carro. Você pega, faz se você quiser. O para-brisa tem que fazer. Tem que fazer a pintura dele e tudo mais. Então, eu vou vender, vou investir uma parte num negócio, a outra parte na faculdade da minha filha, se eu conseguir um valor razoável. E vou tentar ganhar dinheiro com esse dinheiro, porque não dá para ficar com carro. Para ficar numa situação dessa aqui não dá não. Cada pneu deve estar de 2.500 a 3.000 reais. Tem mais coisa para fazer, com certeza esse caminhão tem freio para fazer, suspensão para fazer. Ele tem 10 tocos de borracha ali que chama de pneu. As lanternas todas quebradas. Até a placa dele está dobrada, quebrada ali. Estão assim, moídos, destruídos. Esse aí vai para o depósito e não sai mais. Como eu falei aqui para quem estava na sala, motor e caixa dele estava botando um barco, marinizar e botar com um barco com motor a diesel. Contrário, mais nada. Então, você não dá manutenção ao carro porque você não quer, sabendo das consequências, você se arrisca, mas sabe o que está fazendo. Agora, não cuidar quando é pequeno, quando a coisa toma outro vulto, já é. Então, você tem que dar manutenção aos pneus, você tem que dar manutenção nas partes de lâmpadas. Esse carro que eu falei agora, que está comigo, ele estava com o farol funcionando. Quando eu fui ligar ontem, tinha uma lâmpada queimada. Tem que botar uma lâmpada nova. O vidro elétrico estava funcionando na porta. Você aperta o botão, ele comanda até a porta. Da porta para lá, você sente que faz barulho na porta. Está funcionando até a porta. Não é problema elétrico até a porta. Mas da porta para cima não está indo. Estava funcionando. Carro é isso. Uma hora está, outra hora não está. Então você tem que verificar as lâmpadas, tem que ver pneu, tem que ver calibragem de pneu, fazer manutenção no carro. Eu passei para calibrar o pneu do carro, fui procurar quantas libras cabia no pneu. Aí na porta eu achei, rodei o carro todo, onde eu sabia que podia ter, e achei uma etiqueta em francês, do lado, escondida metade da etiqueta pela borracha de porta. Eu afastei a borracha de porta, olhei e estava em bar.
Eu fui, peguei a conversão bar versus libras, no telefone. Um bar é igual a 14,5 libras no pneu. E ele estava lá 2,1 bar. Eu multipliquei. Eu fui lá. Eu fui e peguei 2,1. Opa. 2,1. Tá errado aqui. 2,1. Agora sim. 2,1 vezes 14,5, 30,45 libras. Eu botei 31 libras em cada pneu. Calibrei o pneu do carro. O que eu fiz, qualquer um de vocês pode fazer, baseado em conhecer algumas coisas, né? Existe uma etiqueta nas portas do carro, que pode ser na porta do carona, na porta do motorista, na tampa do combustível, que diz quantas libras eu boto no pneu do carro. Lá tinha vazio 2,1 e 2,5 e 2,6 cheio. Eu fui, estava vazio, 31 libras. Fui lá e botei 31 libras, né, fazendo a conversão. Só não calibrei o step porque o que eu ia fazer não precisava me aborrecer muito, o carro vai ficar parado. Então, calibrei os pneus, botei um pouco de gasolina e hoje de manhã levei na oficina. Então, ter carro e dar manutenção não é fácil. Se você tem uma família com um carro só, vai ter um desgaste, porque todo mundo usa. Por exemplo, quem 3, 4 dirigindo é um problema. Filho, mulher e marido dirigindo o carro, cachorro que tem 2 donos morre de fome, porque o marido usa, acha que a mulher verificou, a mulher usa, acha que o marido verificou, o filho usa, acha que o pai e a mãe verificaram. E aí ninguém verificou nada. Alguém tem que assumir, não tem jeito. Não é só botar combustível e andar, tem que trocar o óleo, tem que ter quilometragem certa, tem que sentar todo mundo, a óleo do carro foi trocado, com tantos mil quilômetros tem que trocar de novo. Senão acaba não tendo responsabilidade. O carro da autoescola, agora a gente foi ver o carro da autoescola, estava com uma setazinha solta, alguém esbarrou e não falou nada. O dono que viu, ele foi procurar, acabou vendo, o dono vê, né? E aí o Leandro falou, cara, isso aqui eu não tinha realmente visto, eu já tinha visto aquilo ali. Como o carro está rodando pouco, alguém dirigiu o carro e bateu com o carro. Ou bateram no carro, numa manobra. Que pode ter sido uma manobra de estacionamento. Pode. Então, se não mexer agora naquela lanterninha, daqui a pouco ela cai. Daqui a pouco fica feia. Daqui a pouco o carro está na área de treinamento, na área de exame, tem aluno olhando para o carro e falando, não, esse carro está feio. E uma das características do nosso carro, comparado a todos os outros, é ser um carro bonito. Além de zero, né? Mas a pintura do nosso carro chama atenção em toda a área de exame. Eu era de Niterói, quando a Flex entrou, os carros já chamavam a atenção. Então, se você não cuidar um pouquinho, chega uma hora que a coisa fica ruim, não tem jeito. Bom, aí aqui fala de algumas coisas: luzes, buzina, combustível, água do limpador de para-brisa. O limpador de para-brisa tem um esguicho que limpa o para-brisa quando você não pode limpar com balde e com água e sabão em casa. Você está na rua, pode precisar, você vai esguichar. As luzes queimam como qualquer lâmpada. Hoje está boa, amanhã queimou. Os pneus, a calibragem correta. Quando você usa a calibragem correta nos pneus, o pneu tem vida longa, tem vida útil, o mais estimada pelo fabricante possível. Você bate buraco, né? Freia mais ou menos,
mas o pneu tem que estar calibrado. Isso dá mais conforto, estabilidade, capacidade de frenagem do carro. Absorve os impactos na via, dá mais conforto para quem está dentro do carro. O farol ele tem que estar regulado, senão ele incomoda quem está na frente. E regulagem de farol, na prova tem uma questão que fala sobre regulagem de farol. A regulagem de farol é feita por um profissional habilitado. Habilitado, por incrível que pareça, eu sempre dei aula, falei isso, achando que era todo mundo que estava entendendo. Não é por um profissional que tem habilitação, é por um profissional capacitado para regular o farol. E aí na prova está habilitado. Aí um aluno aqui fez essa pergunta: Guto, para que tem que ter habilitação para consertar o farol? Eu falei: ele tem que ser. Ah, você está falando de habilitação, você carteira de habilitação? Não, não é isso não. A pessoa entendeu uma coisa que eu falava tão normalmente que eu acho que vários alunos já entenderam o que é carteira de habilitação e não me falaram nada. Então ele tem que ser competente para regular. Eu só mexi com regulagem de farol em carro meu uma vez. Se você me perguntar, não sei nem como é que parte para fazer. Se eu precisar fazer de novo, vou parar, vou olhar, está arriscado a fazer em casa. Mas, prova. Farol se regula com um profissional habilitado, profissional competente, capacitado. Amortecedores e freio. O freio, quando começa a gastar, ele começa a fazer barulho. Ferro com ferro, né? Rodando. Os amortecedores do carro começam a pular demais quando ele vence. Passa numa lombada, começa a balançar muito a frente ou a traseira. Aí na curva ele pode dar capotamento. O rodízio de pneus a cada 10 mil quilômetros. A intenção de fazer o rodízio de pneu é equilibrar o desgaste. Os da frente vão desgastar igual os de trás. E no fim os 4 terminam 0, ou seja, ponto de trocar. Bom, conversando com uma pessoa há pouco tempo, ela me falou uma coisa interessante. O pneu da frente tende a gastar mais primeiro. Eu compro 2 pneus novos, substituo os gastos pelos novos, não vou nem falar de onde colocar por enquanto. Substituo os 2 novos, os 2 gastos pelos 2 novos. Eu tenho 2 meia-vida ainda. Eu espero esses meia-vida gastarem e compro mais 2. Eu parcelo a compra. Compro 2 e mais 2. Se eu deixar os 4 gastarem, a paulada vai para R$ 1.600 de uma vez. Então, eu comprando de 2 em 2 é melhor. Claro que eu posso, eu estou vendo a previsão do pneu, já estou acostumado, eu posso passar numa loja, comprar um, comprar outro, comprar outro. Quando eu comprar 4 pneus, eu estou em casa com os 4, vou lá e troco. Também posso fazer isso. Eu posso comprar no cartão parcelado, em tantas vezes sem juros? Posso. Mas não é um impacto de uma vez. Então, o rodízio cai na prova, inclusive, a cada 10 mil quilômetros fazer o rodízio. Se quiser marcar aí, pode marcar. O balanceamento das rodas é uma manutenção que você faz, que você equilibra a rodagem. Ela tem a roda roda com equilíbrio e dá melhor dirigibilidade ao veículo. Questão de prova. E aí, para você ter equilíbrio para rodar e melhor dirigibilidade, você faz periodicamente balanceamento nas rodas. Balanceamento é você colocar um chumbozinho num ponto específico programado pela máquina que faz a medição para a roda rodar com equilíbrio. É a mesma coisa que uma hélice de ventilador. Se eu tirar um pedaço, ela vai rodar pulando. Máquina de lavar, quando eu boto a roupa, ela organiza a roupa todinha e começa a bater. A questão da prova que fala sobre balanceamento, que fala da direção do travo e não no outro lugar. Acho que é. Não, essa aí é alinhamento, o veículo está desalinhado. Alinhamento. Você faz a curva, a direção não volta sozinha, ou pisa no freio e ele puxa para a direita ou para a esquerda. Isso é alinhamento. O veículo está desalinhado. Balanceamento é você fazer o equilíbrio para que as rodas rodem em perfeito equilíbrio e você tenha a melhor dirigibilidade. Periodicamente devemos fazer balanceamento. Então, o balanceamento, botou pneu novo, tem que balancear. Ele desgastou, tem que balancear. O volante começa a vibrar após uma certa velocidade, é outra resposta. Quando o volante começa a vibrar a partir de uma certa velocidade, você tem que fazer balanceamento. Tipo, a 80 por hora ele começa a tremer. Quando você passa de 80 ele para, ele dá uma estabilizada, mas a 80 ele já começa.
Então o rodízio de pneu existe. Se você perguntar para uma pessoa que tem carro qual foi a última vez que ela fez o rodízio, ela vai dizer nunca. Roda, 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 gastou, troca. Mais ou menos isso. É igual a verificação de velas. As velas de ignição a cada 10 mil quilômetros. Pergunta para quem tem carro, qual foi a última vez que você verificou as velas? Quando trocou. Começou a falhar, troca, bota a troca, cabo e vela e vai embora. Bom, o veículo precisa de manutenção. Não dá, uma hora ele não atura algumas gambiarras. Tem gente que pega uma peça que quebrou, troca por um arame. Aí depois troca só o arame, vai trocando de arame e arame novo. É só gambiarra. Então, muito cuidado com isso. Filtro de combustível. O objetivo do filtro, óbvio, filtrar. Tem gente que vai, pega o filtro e troca de lado. Aí a sujeira que estava do outro lado sai. Porque aí o combustível vai passar ao contrário e vai jogar a sujeira por onde não devia. Se o filtro tem uma posição para filtrar, parou de filtrar, troca o filtro. R$20, R$30, uma vez por ano talvez, 2 vezes por ano. O cara vai e não troca o filtro, ele inverte a posição, aí a sujeira sai. Não é que possa, mas tem taxista que faz. Um amigo meu falou que os taxistas, onde ele trabalhava num ponto, os taxistas faziam isso, invertia. Aí quando ele está com o combustível está passando nessa direção, aqui vai sujeira. Quem tem filtro em casa, quando para de cair água está sujo, você troca o filtro. Trocou, quando o líquido passar aqui, vai jogar a sujeira para cá. Filtro de óleo lubrificante. Trocou o óleo, troca o filtro. Eu aprendi com um mecânico uma vez, estou dizendo eu aprendi, porque eu acreditei no que ele falou e concordo. Não significa que eu sou uma referência para isso, mas eu concordo. Trocar o óleo e não trocar o filtro é tomar banho e não trocar a cueca com a calcinha que ele falava. Você passa um dia todo na rua, chega em casa, toma banho e mantém a mesma roupa. Não tem. Então o filtro, ele fica com óleo preto, sujo, queimado, cheio de malha de ferro. O novo vai passar, vai sujar. Eu tenho que botar, sem contar que da mesma forma que o filtro de água em casa começa a dificultar a passagem, ele também vai dificultar. E ele não vai ter óleo passando da mesma forma nos pontos em que tem selo lubrificado, porque está entupindo. Troca um, troca outro. Quanto custa nessa economia? R$25. 150 para trocar o óleo, menos 25. Dependendo do uso, como você estava falando aí, que de repente é pouco, a cada 6 meses vai trocar o óleo. 2 vezes por ano. Então, tem coisas que a gente precisa parar e pensar. Devo ter? Não devo? E se eu tiver, qual é a manutenção que eu estou dando? Eu comecei com um cara que ele falou, meu carro a gente pode pegar e viajar para onde quiser. Não precisa nem fazer revisão, é entrar no carro e viajar. Ótimo. Dá manutenção no carro, mas para manter o carro nesse nível, não é barato. Primeira vírgulazinha ele vai lá e troca. Primeira vírgulazinha ele vai lá e troca. Eu gosto do carro em dia, por exemplo, uma coisa que eu gosto em carro é pneu. Os pneus têm que estar em dia. Quando eu vejo um carro com os pneus novos, eu fico babando por aquilo ali. Eu gosto de pneu em carro. Uma das características desse carro que eu estou agora para vender são os pneus novos, 4 pneus novos. Dá gosto de ver o pneu novo no carro. Eu gosto disso. Eu gosto de manter o carro limpo, eu gosto de manter o carro aspirado, eu gosto de manter o carro limpo. Não gosto que coma dentro do carro, não gosto que coma pão dentro do carro, biscoito dentro do carro. Porque quem gosta de comer pão e bolo e biscoito dentro do carro não gosta de barata nem de formiga. E se você comer comida dentro do carro, vai ter barata daqui a pouco. A primeira barata que circular nos pés vai dar um grito. Minha filha me liga, chorando. O que houve? Assaltaram a casa, né? Você está onde? Você e minha mãe. Vem para casa, desesperada. Uma barata que apareceu na sala. Se trancou no quarto e não saía do quarto. Eu que tive que chegar e catar a barata para matar quando ela sair do quarto. Aí, se der barata dentro do carro, se der inseto dentro do carro, vai reclamar. Então, comida dentro do carro não é legal, eu não gosto. Esse interior desse carro está perfeito. O carro está bem cuidado. Por ele ter ficado no tempo, ele tem que refazer a pintura dele. Ele quebrou um para-brisa, tem que trocar. Nada que desabone o carro. Mas a mecânica dele, dessa caixa de marcha, precisa ver o que é. Para ver se é fácil ou difícil de resolver. Se for difícil, vai ficar caro. Mas eu gosto de um carro bem cuidado.
E para isso tem que ter dinheiro. Então é melhor fazer o quê? Quanto custa o carro? 20 mil, 15 mil, 10 mil? Quanto dá isso de aplicativo por ano? Quanto você vai gastar nesse carro por ano? Tem que fazer conta. Porque dependendo do ano, você paga só a taxa de licenciamento, não paga o IPVA. Menos mal. Esse que eu estou não paga mais. Exatamente. Então, você precisa passar na rua. Esse carro, ele não passa, esse que eu estou não passa em vistoria. Para-brisa quebrado, pelo menos. Teoricamente, o farol não estava, mas está queimado, né? Também não passa. Então, eu passando no centro de São Gonçalo, vindo do mecânico, eu fui ver uma coisa, eu deixei o carro aqui na casa de um amigo. Uma blitz do Detran, no centro de São Gonçalo, perto do Bradesco. Eu gelei, suei frio. Esse carro, se eu bato ele na blitz, eu fico, vai para o depósito. Por causa do para-brisa quebrado, por causa do farol queimado, eu não ia conseguir resolver na blitz. O mais barato que eu consegui do para-brisa foi R$641, pagando de dinheiro. Não, novo. E a lâmpada de farol deve estar uns R$40, R$50. Ou seja, tinha 700 de cara que eu não tenho para mexer. E não ia dar tempo de resolver na blitz. Então, quando eu passei, ainda bem que eles estavam preocupados com moto. Tinha um reboque cheio de moto, mas tinha Polícia Civil, por causa de crime, tinha PM e tinha o Detran. Eu gelei quando eu passei, eu falei, caramba, é blitz. Eu vou ficar, se eu ficar já era. E eu não estava me divertindo com o carro, passando com o carro. Eu tinha levado ele para a oficina e ia deixar ele na casa de um amigo, para ele não deixar em qualquer lugar na rua, porque o carro já está velho, eu vou deixar em qualquer lugar, como meu amigo falou, para o pessoal pensar que é ferro velho e botar um outro em cima. Então, eu vou ter carro, não é para qualquer um. É até fácil de comprar, mas não é mais fácil você comprar um carro no valor de uma casa do que comprar uma casa. É muito mais fácil comprar um carro do que uma casa. Bom, então, o veículo ele dá as manutenções programadas, o veículo dá as manutenções de desgaste, usou, tem que trocar. Freio, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu faço o freio? De quanto em quanto tempo você sai com o carro? É o que vai ser a resposta. Se sai muito, usa freio. Se sai pouco, usa menos freio. O carro tem que rodar, tem que andar, tem que ter função. Vai gastar combustível líquido ou gás, dependendo do carro. O qual é GNV? E outra coisa, instalar um gás, R$5.000. Quanto custou o carro? 6. Mas o carro não vale a pena, porque ele é 1.0. Quanto eu rodo? Vou botar gás para quê? A história dos 5.000, eu pego os 5.000, 3.500, R$3.000, faço um passeio. Faço uma festa, sei lá, um churrasco bacana. A instaladora fala o resultado que a instaladora pode ter, porque a instaladora, se ela não for boa, pode dar problema. Teoricamente, um geração 5 é mais moderno, deveria não ter problema. Mas alguns carros podem usar o GNV geração 3 sem problema. Geração 3 tem umas limitações, por exemplo, não tem marcador de combustível, você tem umas limitações, ele é muito rústico, mas é o mais básico e é o melhor. Para alguns carros, esse carro que eu estou tentando vender, que é o Citroën Xara Picasso, ele na época não se adaptava a gás, então não se bota gás nele. Hoje já tem gás moderno aí que se coloca, mas não vale a pena também, pelo valor. Então, GNV, eu não gosto de GNV, mas preciso de GNV, mas não gosto. Você pode viajar. Qualquer deslocamento, hoje, na minha situação, qualquer deslocamento tem que ser no GNV. A gasolina está 5,50, álcool 4,99, ok, mas tem que ser com GNV, é mais barato. Mas é porque eu preciso e não porque eu gosto, não gosto de GNV. É uma adaptação que eu não faria. Então, se você vai pegar um dinheiro para botar GNV no carro, vai depender da sua utilização. É um carro 1.0, eu ando pouco, para que eu vou botar GNV? O dinheiro do GNV eu faço uma coisa para mim, que vai marcar a minha vida, não vou... Compro roupa, sei lá, boto um sistema de som no carro, faço qualquer coisa, mas não preciso botar GNV, se eu não preciso. Então existem alguns mitos, né, que as pessoas, né, têm um carro e tem que fazer isso. Por que tem que fazer isso?
Eu parei para abastecer meu carro no posto ali na Santa Catarina. O cara parou com o Jeep Compass. Abastecer GNV. Tem que botar GNV, o combustível está muito caro. Pô, então compra um Fusca. Para que você está com o Jeep Compass? Para tirar onda? Se fosse para comprar um Jeep, comprava um a diesel para tirar onda. Aí, não, mas veja bem, é outra conta que tem que ser feita, mas aí a gente entra nela depois. Mas se você tem um carro nesse nível, você não tem que se preocupar com o combustível. Tem um Commander parado aqui na frente. Por sinal, a menina está de parabéns. Primeiro corajosa de sair com aquele carro daquele tamanho. Parou, botou na vaga ali na boa. Estava falando com o Leandro. Você estava entrando, eu estava falando com o Leandro. Não é qualquer pessoa, não é homem ou mulher. Estou falando homem também, tá? Que pega um carro daquele tamanho, vem para o centro de São Gonçalo e bota numa vaga. Por outro lado, eu, tendo aquele carro, não colocaria ali. Eu colocaria no estacionamento do lado do shopping. É a mesma história. Tem que ter esse carro para botar GNV para quê? Vai estacionar aqui? Estaciona lá, pô. Tem um lava-jato, tem um lavador de carro em Niterói, perto do posto de saúde ali na Jansen de Melo, onde é área de exame de prova. Tem um posto Shell, um posto de saúde, no meio tem uma rua e tem um lavador. De vez em quando tem carro top de linha ali. Não é possível. Eu com um carro desse não boto numa rua para lavar, porque é um lavador de rua. Eu vou levar ele no local mais profissional. Se der algum problema no carro, eles não vão resolver, não vão ter dinheiro para bancar. Você não pode ter um carro caro e prestar serviço barato para ele. É outra coisa que pode dar problema. Então, a condição adversa do veículo passa pelo dono. Se o dono é enguiçado, o carro vai enguiçar de vez em quando. Você tem que cuidar bem do carro. Não precisa ser extremista. O carro está para te servir. Mas tem coisas que não dá. Pegar um carro de 250, 300 mil e parar aqui. Só porque é mais barato o estacionamento. Para ali do lado do Shopping. Ou do lado do banco, após o Banco do Brasil. Vai para o shopping, qualquer um shopping, com um carro desse, vai ficar procurando vaguinha escondida no meio da rua? Não, bota dentro do shopping. Ou você tem ou você não tem. Né? E o que a gente vê aqui é essa tendência que o Brasil tem muito da ostentação do carro. Às vezes a pessoa tem um baita no carro e não tem casa, tem um baita no carro e não vive bem, mas o carnê do carro está no porta-luva, cheio de atraso. Essa conta tem que ser feita, porque ela vai no final se traduzir em problema na via, enguiço, acidente, situações ruins. Então, condição adversa do veículo pode ser um defeito de fábrica, pode ser uma coisa que aconteceu, bater no buraco porque as nossas vias não são boas, porém, pode ser promovido por manutenção falha. Bom, condição adversa de carga agora. A condição adversa de carga é carga mal distribuída no carro. Eu cedo mostrei um carro rebocando uma carretinha. Como é que acontece? Se você distribuir errado a carga na carretinha, você pode capotar um carro, se a carretinha estiver mal distribuída a carga. Ela balança o carro a ponto de jogar o carro longe. Então tem que tomar cuidado com isso. Quando você bota um reboquezinho para carregar a carga, o carro vira veículo pesado. Você tem que andar 90 por hora no máximo e tem que andar no canto da via. Muita gente não quer saber disso, nem sabe disso. Excesso de peso, excesso de altura, excesso de volume, carga dentro do interior do carro, no local de passageiro, não pode. Pô, Maguto, a gente vem de viagem, pega um táxi, o taxista bota as malas no banco de trás. Não pode. Por quê? Em caso de acidente, as malas vão ser jogadas em cima do passageiro e vai aumentar as lesões causadas pelo acidente. O carro tem um volume de carga que ele suporta, além da sua habilitação. Fala aí, beleza? O carro tem um volume de carga que ele suporta, e se você transportar volume excedente, excesso de peso, está arriscado você nem ser parado por isso, porque não tem carro de passeio, não mede peso, só ônibus e caminhão. Mas você vai provocar problema de estabilidade no carro. A suspensão do carro vai trabalhar no limite, você pode sofrer um acidente por causa de excesso de peso. A altura no teto do carro não pode passar de 50 centímetros. Transportar a bicicleta não pode exceder as laterais. Escada não pode exceder dianteira e traseira. Não é o que você vê na rua. Então,
o excesso de dimensões pode gerar inflação. Hoje já se fiscaliza bagagem dentro do carro. Em 2019, a Polícia Rodoviária Federal, fazendo divulgação do trabalho, falou sobre isso e sobre moto com cano de descarga fazendo barulho, moto sem placa, isso aqui, e carga no interior, no local de passageiros. Uma carga mal transportada, você faz uma curva, a carga corre e pode tirar o carro ou a moto da posição. Vou mostrar aqui. Maio amarelo é quando a gente fala de campanha no trânsito, né? E o Detran do Paraná costuma fazer bons vídeos sobre campanhas ligadas ao trânsito. Eu diria que quando esse vídeo ele fala de um cara que tinha carro. Outra coisa que acontece quando você troca carro por moto por algum motivo, você esquece que você está de moto. Aí você vai até pro Guanabara fazer compra de mês de moto. Aí depois que você vê que não vai dar. Eu diria que quando a gente estava construindo a nossa casa, a gente acaba destruindo a nossa vida. Quando a gente casou, eu e a Suzy, o pai dela deu um terreninho pra gente. Aí eu fui, peguei meu fundo de garantia, troquei meu carro por uma moto e juntei uma graninha e a gente resolveu construir uma casa. Pequena, mas nossa casa. Quando ela ficou pronta, a gente resolveu comemorar com os amigos. Inaugurar, sabe? E a gente foi no mercado, eu e a Suzy, compramos um monte de coisa, fizemos uma comprona. E aí na hora de voltar, não cabia tudo na moto, mas a gente deu um jeito. Cada um levou um pouco de sacola em cada braço, garrafão de água no colo. Só que a moto ficou muito carregada. E no caminho ela desequilibrou e a gente foi pro chão. Nesse dia não teve festa, não teve churrasco. Nem nunca mais teve Suzy. E a casa que era pequena para nós dois ficou enorme só para mim. Quem já andou de bicicleta com sacola no guidão sabe de que eu estou falando. Porque balança a bicicleta, você faz a curva, vai para um lado, vai para o outro. Então, excesso de carga na moto pode dar isso daí.
Todo mundo que faz excesso de carga na moto cai, se machuca, morre alguém? Não, mas pode acontecer. Então a condição inversa de carga no carro, na moto, no caminhão. Em caminhão, de vez em quando você vê caminhão com a carga derramando, entornando. De vez em quando você vê caminhão de lado pesado. Tudo isso você... Esse vídeo aí mostra um caminhão com excesso de peso, subindo uma via que ele não consegue. O cara que está gravando até um cara inteligente. Olha como é que está o caminhão. O motorista é doido, ó. Tu é doido, é, mano? Olha só. Vamos ficar aqui mesmo, paradinho aqui esperando. Vamos ficar aqui mesmo, paradinho esperando, porque não sabe o que vai acontecer. Ou até sabe, né? Olha só o caminhão. Mano, esse bicho é doido, esse motor, ó. Ó, agora ele desce escorregando, ó. Descendo agora o caminhão. Olha o descendo, perdão. Puta. Olha só uma coisa, ó, quando ele tomba. Olha aqui. Carona. Os dois ajudantes tentaram abrir a porta para pular, não conseguiram. E aí, ó, olha o arco que acontece aqui assim, ó. Olha lá, jogou. Por que eu descobri? Porque eles levantam agora e você não sabe de onde eles estavam. Aí você tem que prestar atenção. Ó, levantaram, estão indo lá ver o motorista. Causaram um dano para a via. Mas eles já voltaram? Bom, processo, indenização de tudo ali, eles vão ter que se virar. Agora, o excesso de carga, a perícia, vai entrar no meio. A multa talvez não entre. Talvez não entre uma multa, mas vai entrar o processo pelo dano que eles causaram. O veículo é vendido? Esse veículo aí, ele tem do transportador, que é o motorista, o excesso de peso. Ele tem do embarcador, o excesso de peso, que os dois levam multa, se alguém multar. E tem o processo civil e criminal, que é o problema que eles causaram, por conta disso aí. Então, aquilo ali, o motorista pode ter se ferido. Mas o ponto eles vão levar na carteira, o motorista do carro. Talvez, se alguma autoridade de trânsito chegar para multar, sim. Mas aquilo ali vai entrar mais no criminal do que vai entrar no trânsito. Se teve ferimento grave do motorista, um monte de coisa vai ser avaliada. Agora, o certo seria multar por excesso de peso. Por tudo que eles causaram. Eles bateram no carro de alguém, vai ter processo. Esse filme pode ser utilizado como prova que o carro não aguentou subir. Porque o cara que vendeu o tijolo pode ser o culpado de tudo. Mas o motorista, ele sabe que ele vai ter que responder também. E aí, se no caminho tem um local desse, ele tinha que ter dado uma desviada para um caminho melhor. Ele podia ter causado muito mais dano ali. Aparentemente, só dano material. Aparentemente. Bom, a gente vai encerrar essa, daqui a pouco a gente volta.